Você já pensou em dar um up no seu currículo? Ganhe certificados e se diferencie dos seus colegas. Aprenda técnicas de pesquisa com professores doutores pesquisadores. Compute horas de SEO com seu projeto de pesquisa e também participando de eventos científicos como congressos, palestras e minicursos. Além disso, apresente trabalhos de sua autoria e aproveite para fazer um network e conhecer profissionais renomados na sua área de interesse. Ah, e você pode participar do PIC EAD sem gastar nada e ainda por cima com chance de concorrer a uma bolsa de iniciação científica. E aí, tá esperando o quê? Não perca tempo! Aponte a câmera do seu celular para o código aqui ao lado e se inscreva já no PIC EAD. O Programa de Iniciação Científica é a porta de entrada para o aluno ingressar futuramente no mestrado e doutorado. Se você pretende se destacar na sua vida acadêmica, assim como eu, aluno de Iniciação Científica, não perca essa oportunidade. Venha participar conosco do PIC EAD. Aguardamos vocês. Com o PIC EAD, conseguimos unir várias cidades pelo Brasil, com o auxílio da tecnologia, no ambiente virtual, no YouTube, em reuniões pelos Teams, ganhamos muito conhecimento e vários amigos. Então venha participar da iniciação científica e fazer várias conexões pelo Brasil. Uma das principais portas de entrada ao mundo científico é desenvolvendo pesquisa em nível de iniciação científica. No PIC EAD, o aluno pode participar como voluntário ou ser candidato à bolsa. Venha participar conosco e ser um aluno de iniciação científica. Quer participar de eventos regionais, nacionais e até mesmo internacionais? E além disso, ser autor dos teus próprios trabalhos, vídeos e até mesmo apresentá-los nesses eventos? Com o PIC EAD você pode. Venha participar conosco! Participar do PIC EAD pode agregar conhecimento e ainda turbinar o seu currículo. Mas afinal de contas, qual o valor agregado a uma certificação de iniciação científica? O aluno, além de ser bem visto em processos seletivos de pós-graduação, ainda pode utilizar os seus certificados como atividades complementares obrigatórias do seu curso. Não fique fora dessa, venha participar com a gente! Olá, prezado aluno, prezada aluna, tutores, todos aqueles que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de estrutura das demonstrações contábeis. Hoje, aula número 3, com o tema Demonstrações Auxiliares. Quero me apresentar, sou o professor Renato Silva, sou economista, sou especialista em economia de empresas, também sou mestre em economia e é com muita satisfação que eu venho ministrar esse conteúdo, essa disciplina para você, hoje chegando ao nosso terceiro encontro. Muito bem, estamos seguindo o nosso conteúdo programático, espero que você esteja gostando dessa disciplina, desse conteúdo tão importante dentro da sua formação. É importante que você também acompanhe esse conteúdo por meio das outras ferramentas de ensino na qual nós disponibilizamos, seja por meio da web aula, seja também por meio do livro didático, participação no fórum. Tudo isso é importante para que você possa aproveitar o máximo possível dessa disciplina. E hoje a gente avança o nosso conteúdo. Hoje vamos trabalhar a unidade 3 de ensino do nosso livro didático, falando de mais demonstrações, tá bom? Já estudamos sobre balanço patrimonial, já falamos sobre a DRE, demonstração de resultado de exercício, já estudamos sobre a DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, e hoje nós avançamos estudando outras demonstrações auxiliares, que são importantes também para o processo de elaboração e análise das empresas em termos financeiros e gerenciais, também para o contador, para que muitas dessas demonstrações ele precisa atender a fim de atendimento legal. Então, é importante que tanto o contador, tanto quanto o analista financeiro, saiba e conheça essas demonstrações. Muito bem, vamos contextualizar essa aula. Sabemos que as demonstrações contábeis, conhecidas como demonstrações auxiliares, são originárias de valores apuradas em outras demonstrações denominadas principais que fornecem subsídios para a formação dessas. Então, as duas principais demonstrações contábeis são o balanço patrimonial, que evidencia as contas patrimoniais,
e a demonstração do resultado do exercício, que tem como função expressar o resultado da empresa através do confronto das receitas e despesas. Então, a partir dessas duas demonstrações principais, são extraídas os valores para a formação das demais demonstrações. Então, nessa aula, buscaremos estudar os conceitos das demonstrações auxiliares, levando em consideração a função de cada uma delas e o objetivo a que se propõe. Bom, dentro desse contexto, qual que vai ser o objetivo dessa aula? Entender a estrutura das demonstrações que envolvem alterações diretamente ligadas às variações e mutações do patrimônio líquido das empresas em um determinado período. Desse modo, nós vamos estudar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, chamado de DLPA. Vamos estudar também, compreender a demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL. E nessa aula vamos falar também, coloque aí um adendo no seu slide, da demonstração do valor adicionado, também conhecido como DVA. DLPA, DMPL e DVA. São 3 demonstrações auxiliares bem interessantes, na qual nessa aula nós vamos buscar entender, né, a conceituação, a estrutura, os métodos de cálculo, né, a legislação envolvida, aquilo que você deve prestar atenção na hora de elaborar uma demonstração, seja uma DLPA, DMPL, uma DVA, quem é obrigatório, quem é obrigado, na verdade, a entregar esse tipo de documentação, esse tipo de demonstração. Então, são todos conceitos que nós vamos ver a partir de agora na aula. Estrutura do patrimônio líquido. Muito bem, para que a gente possa estudar a DMPL e a DLPA, é importante que a gente entenda um pouco mais sobre o patrimônio líquido. Por que estudar o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, a gente já sabe, é um elemento que consta dentro do balanço patrimonial. Então, lembra lá do balanço, ativo e passivo. Lá no passivo a gente tem uma continha lá chamada patrimônio líquido. E ali a gente descobriu que dentro do patrimônio líquido está todas as movimentações do capital social, né, da organização, se tem lucros ou prejuízos acumulados, reservas de capitais. Então, toda a movimentação relacionada ao patrimônio dos sócios está ali dentro, né? E é muito importante, o sócio ele quer entender qual é a evolução do patrimônio, do investimento que ele faz ali na organização, né? Então, ele quer ver que o seu patrimônio aumente, né? Esse é o objetivo do sócio. E o patrimônio líquido é essa estrutura, é esse elemento que nós vamos buscar avaliar. Então, essas demonstrações auxiliares, como a DMPL, a DLPA, visa, então, a compreender a evolução do patrimônio líquido tão importante para os sócios, tudo bem? Então, vamos, a partir de agora, estudar um pouco mais sobre o patrimônio líquido. Bom, sabemos que o patrimônio líquido é a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos, né, cujo valor contábil pertencente aos acionistas, né, ou sócios. Então, é um dos grupos do balanço patrimonial, formado ali pelos valores iniciais investidos pelos sócios da empresa, né, e acrescido ou diminuído por meio da sua movimentação. Qual é o principal, vamos dizer, elemento do patrimônio líquido? Bom, aqui a gente tem a estrutura. Um dos principais elementos é o capital social. Por quê? Toda empresa tem seu capital social. O capital social é o valor que o sócio ele coloca na empresa, seja por meio de dinheiro mesmo, ou por bens, máquinas, equipamentos. Então, é um valor que, quando a empresa faz o seu contrato social, o sócio tem que declarar o quanto ele está investindo naquele negócio. Bom, além disso, para empresas de capital aberto, a gente tem uma conta redutora com gasto com emissão de ações, também pertence ao patrimônio líquido. A gente tem a conta de reserva de capital, ou seja, é uma conta particular também dentro do patrimônio líquido, utilizado para reserva de valores para investimentos futuros. Reservas de lucro, onde as empresas, principalmente as de capital aberto, precisam destinar os seus lucros e podem fazer reservas, e dentro das reservas de lucro existem diversos tipos ou classificações de reserva que nós vamos estudar. Ações em tesouraria para empresas de capital aberto que seguram as suas próprias ações para fins de valorização, por exemplo. Ajustes de avaliação patrimonial, principalmente quando ativos e passivos são valorados a valores justos, e aí nós temos ajustes de avaliação. E a conta lucro ou prejuízos acumulados. Tá? Lembrando que nessa conta lucros ou prejuízos acumulados é que vai derivar a DLPA. Então, a DLPA ela vai captar as mutações que ocorrem aqui dentro. E a DMPL, ela vai buscar as variações que ocorrem no todo, em toda a estrutura
do patrimônio líquido. Então, a DLPA, você vai perceber que está dentro da DMPL, tá? Então, isso é um ponto importante. Vamos estudar cada um desses elementos? Vamos lá. Primeiro, a gente começa a falar do capital social. Vamos estudar um pouquinho de cada uma delas, tá? Representa, então, o investimento inicial na formação do patrimônio, né? Pode ser em dinheiro, ou em valor monetário, ou ainda em bens. É o valor investido pelos sócios. No caso de uma empresa limitada, este capital é dividido em cotas, né? São cotas de capitais de acordo com os valores investidos ou promessas de investimentos. E nas SA são divididos em ações, que nada mais é do que uma parte do capital social da empresa dividido em diversos títulos, né? E pode ser dado em capital subscrito, né, que é o valor que um acionista ou cotista se compromete a integralizar para formar o capital social da empresa dentro de um prazo específico. Pode ser capital a realizar ou capital a integralizar, que ocorre quando o sócio acionista subscreve uma determinada quantia e não injeta esse dinheiro no prazo estabelecido, então essa dívida passa a ser chamado de capital a integralizar, ou capital realizado. É quando um sócio ele entrega o capital subscrito prometido e aí forma-se o capital integralizado, né? Significa que o dinheiro e bens já foram colocados à disposição do negócio. Então, isso aqui a gente fala do capital social. Gastos com emissões de ações, é uma conta redutora do PL. As despesas que as empresas têm com emissão de ações, quando ela decide abrir, né, o seu capital na Bolsa de Valores e outros títulos imobiliários, então deixaram de impactar os seus resultados, que antes a gente lançava como despesa, né? Então, até a Lei 11.638 de 2007, os gastos com essas operações eram tratados como despesas. Por conta da nova lei contábil, a conta passou a ser considerada uma conta redutora do PL. Então, quando uma empresa abre o seu capital na Bolsa, ela tem custos legais institucionais, custos com bancos intermediadores financeiros, custos com a CVM, custos de publicação, custos de prestação de serviço financeiro. Então, esses custos precisam ser lançados aqui, somente quando a empresa abre seu capital. Nós temos a conta reservas de capital, tá? Não posso confundir com a conta reservas de lucro, tá bom? É reservas de capital. São constituídas com valores recebidos pela empresa e que não transitam pelo resultado por não se referir à entrega de bens ou serviços pela empresa. Essa reserva de capital ela não transita nas atividades operacionais da empresa. Então, deve refletir essencialmente as contribuições feitas pelos acionistas que estejam diretamente relacionadas à formação ou ao incremento do capital social, tá bom? Então, são valores que constam nas contas de reserva de capital e são utilizadas para investimento ou aumento do capital da empresa no futuro, mas fazem parte do grupo de contas integrantes aqui do patrimônio líquido, tá? São valores que não dizem respeito a um produto ou serviço prestado, né? Mas é uma quantia que está no caixa da empresa devido a uma doação, tá? Por exemplo, uma doação fiscal do governo ou uma doação do próprio sócio. Aí a gente tem reservas de lucro. Reservas de lucro. Reservas de lucro são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da companhia, conforme previsto aqui no artigo 182 da Lei 6.404/76, para atender às várias finalidades, sendo a sua constituição efetivada por disposição da lei ou por proposta dos órgãos da administração. Então, essas reservas de lucro são contas formadas pela destinação de lucros apurados e contabilmente realizados, que não foram distribuídos aos sócios e acionistas como dividendos. Então, não distribuiu o lucro, o que ficou a gente lança na conta reservas de lucro, que é muito utilizado para dar uma segurança adicional à saúde financeira e econômica da empresa. Então, ele pertence à empresa porque ainda não foi distribuído ao acionista, né, como forma de dividendos. E tem algumas classificações para as reservas de lucro, tá? Reserva legal, estatutária, contingência, reserva de lucros a realizar, reserva de lucros para expansão. A gente vai estudar isso posteriormente, tá bom? Ações em tesouraria, né, são as ações da empresa que foram adquiridas pela própria empresa, ou seja, são as ações emitidas pela empresa que foram readquiridas por ela mesma. Então, as opções pela recompra pode ser uma forma de obter ações para os programas de incentivo de empregados, para serem utilizados como proventos aos acionistas da empresa ou para revendas futuras. Então, isso aqui é muito comum, né?
para empresas de capital aberto que têm ações negociadas em bolsa e elas compram as suas próprias ações e mantêm elas em tesouraria para esses devidos fins. A gente tem a conta ajuste de avaliação patrimonial, que dentre as principais modificações decorrentes da aprovação da Lei 11.638, 2007, está como a conta ajuste de avaliação patrimonial. Essa conta é classificada no patrimônio líquido, decorrente do acerto dos valores do ativo ou passivo, que podem ser para mais ou para menos. Então, na prática, o ajuste de avaliação patrimonial, ele pode ser entendido como uma espécie de correção dos valores de ativos e passivos. É aquele exemplo, né, do terreno que a empresa comprou, né, ela lançou lá no seu ativo no circulante como investimento, passaram alguns anos, ela precisa fazer uma atualização desse valor desse terreno. Então, ela vai trazer a valor justo, é um ajuste de avaliação patrimonial que a gente lança no patrimônio líquido, porque é um bem pertencente à empresa, né? E a conta lucros ou prejuízos acumulados representam resultados acumulados obtidos que foram retidos sem finalidade específica, quando forem lucros, ou estão em espera de absorção futura, quando forem prejuízos. Tá? Com o advento da Lei 11.638/2007, para as sociedades por ações e para os balanços de exercício social terminados a partir de 31 de dezembro de 2008, o saldo final desta conta não poderá mais ser credor. Ou seja, para as empresas de capital aberto, a conta de lucros acumulados, né, ela não pode ser credora, não pode ter um saldo positivo. Ela é uma conta de caráter transitório. Então, ela transita os valores dentro da conta lucros ou prejuízos acumulados, porém, os valores ali, por exemplo, do lucro, numa SA, ela precisa de uma destinação. Ou vai ser destinado para pagamento de dividendos, ou vai ser destinado para reserva de lucros. Então, empresa de capital aberto, ela não pode ficar com um saldo credor ali em lucros ou prejuízos acumulados. Ela tem que dar destinação. Ou é para as reservas de lucro, ou é para pagamento de dividendos, tá? E no final vai zerar, é transitório. Então, os valores transitam por essa conta, mas no final tem que ter uma destinação, tá? Então, isso é um ponto importante. As micro e pequenas empresas não têm essa obrigatoriedade. Então, a micro e pequena empresa, ela pode ter um valor, sim, positivo na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Ela não tem nenhuma obrigatoriedade de dar uma destinação, né, para dividendos ou reservas, né? Mas as SAs têm. As micro e pequenas empresas podem sim ter um saldo credor nessa conta. Demonstração das mutações do patrimônio líquido do MPL. Muito bem, a partir de agora vamos estudar essa demonstração chamada demonstração das mutações do patrimônio líquido. Já que conhecemos o patrimônio líquido, a gente pode entender o que leva as mutações dentro dessa conta, dentro do balanço patrimonial. Esse é o objetivo da DMPL, captar as mutações que ocorrem dentro do patrimônio líquido, o que levou o patrimônio líquido a aumentar, diminuir, ou quais foram as transações dos elementos que compõem, né? Pois os elementos que compõem o patrimônio líquido podem haver também ajustes de valores entre eles, créditos e débitos dentro dos próprios elementos do patrimônio líquido. Pode acontecer, normal. Então, a DMPL vai evidenciar isso. Vamos estudar um pouco mais. Então, a demonstração das mutações do patrimônio líquido é uma das demonstrações auxiliares que tem como principal objetivo evidenciar as variações e mutações que ocorrem no patrimônio líquido, PL, da empresa. Tal demonstração ela não é obrigatória por lei, mas a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, exige que as empresas de capital aberto a elaborem e publiquem, tá? Publiquem para os acionistas. Essa determinação se encontra na Instrução 59 de 1986, tá? Então, a DMPL ela tem como função apresentar as variações e mutações que ocorreram no patrimônio líquido da empresa em um determinado período. Sua principal característica é evidenciar essas alterações de maneira a destinar todas as mudanças ocorridas ocasionadas por eventos internos e externos que ocorram na organização. Além de trazer nas suas linhas o valor do capital social da empresa, no início de cada período, ela demonstra todas as movimentações oriundas de eventos que ocorreram dentro do patrimônio líquido. Então, ela vai mostrar todas as movimentações ocorridas no patrimônio da organização, além da formação de todas as reservas. Isso aqui é um exemplo, né, da conta da DMPL. Isso aqui é uma DMPL. Demonstrações de mutações do patrimônio líquido, tá?
Vamos entender. As colunas são as contas do PL. As contas do PL formam as colunas. E aqui a gente tem um total do PL. E as linhas são as movimentações ou eventos que levam à mutação das contas do PL. Então, aqui na coluna, né, a gente tem inicialmente, o que a gente estudou, a gente tem um capital, que é o capital social da organização, a gente tem a reserva de capital, que evidencia os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado, a gente tem ajustes de avaliação patrimonial, as contrapartidas de aumento ou diminuição de valores ao ativo passivo em decorrência de avaliação de valor justo, reservas de lucros, compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro da entidade, lucros acumulados, os saldos remanescentes de lucros ou prejuízos das empresas ao longo do tempo, ações em tesouraria, se caso houver, né, se a empresa tiver ações em tesouraria. Na linha, nós temos de início a situação, o saldo, 31 do 2, né, que seria o saldo total aqui do patrimônio líquido, total do patrimônio líquido. Nós temos ajustes de exercícios anteriores, tá? Ajuste de exercícios anteriores ocorrerá pelo reconhecimento decorrente de efeitos da mudança da política contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam, né, ser atribuídos a fatos subsequentes. Então, a gente tem que ser lançado aqui. Esses ajustes normalmente são ajustes relacionados à avaliação aqui patrimonial e podem ser lançados aqui em lucros acumulados, tá? Esses ajustes, eles podem ser lançados aqui em ajustes de avaliação ou em lucros acumulados. Nós temos aumentos de capital, que significa uma operação financeira para a elevação do capital social de uma empresa através, seja da entrada de capital de sócios ou por subscrição de novo capital. Nós temos reversão de reservas, que corresponde a alterações ocorridas nas cotas que registram as reservas, mediante a reversão de valores para a conta de lucros acumulados, tá bom? Então, temos a reversão de reservas, movimenta a conta de lucros acumulados. São reservas que foram feitas, que não vão precisar mais ser destinadas a nenhum tipo de reserva, ela é revertida. Reversão, ou seja, traz de volta, traz para a conta de lucros acumulados. Lucro líquido do exercício, a gente traz lá da DRE, a gente normalmente lança aqui, tá bom? O lucro lá da DRE, nós lançamos aqui na conta lucros acumulados de maneira transitória, quando é uma SA. Aí a gente tem a linha destinação do lucro, tá? Aqui é uma linha que não vou lançar nada. A destinação do lucro é, para uma empresa, principalmente SA, para reservas ou para dividendos. Então, normalmente a gente vai lançar para reservas de lucros ou distribuição de dividendos, que também vai deduzir valores aqui na conta de lucros ou prejuízos acumulados para ambos. Então, a gente retira o valor do lucro líquido do exercício e de valores que transitam no lucros acumulados e nós destinamos ali. E no final, nós vamos fazer novamente o somatório, né? Para cada uma dessas colunas, a gente faz o somatório, até que aqui a gente vai ter o total do PL para 31 do 12 de X1. Lembra que lá no início é X0, tá? Então, a gente captou toda ali a movimentação dentro desse período. Aqui é um exemplo de uma estrutura de uma DMPL, uma estrutura mais abrangente, tá bom? Ponto importante é que a conta reservas aqui, ó, a reserva de capital e reserva de lucros são muito utilizadas e a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre elas, tá bom? Então, a conta de reservas, nós precisamos dar um pouco mais de atenção para elas. Lembrando que você não pode confundir, presta bem atenção. Reserva de capital é uma conta específica, tá bom? A gente vai colocar principalmente os recursos que vêm de doações, seja dos sócios ou de agentes externos, que ficam ali acumulados esperando um momento, né, reservado para investimentos futuros. Aí a gente tem a conta reserva de lucro, tá, onde é destinada, é uma outra conta diferente de reserva de capital. E na conta reserva de lucro, nós temos essas classificações aqui, tá bom? Então, reserva legal, estatutária, contingência, incentivo fiscal e lucro a realizar, pertence à conta reserva de lucro. Isso você tem que entender, tá bom? Reserva legal, estatutária, contingência, incentivo fiscal, lucro a realizar, pertence à conta de reserva de lucro. É como se a gente tivesse destrinchado, detalhado essa conta, né? A gente abriu a conta reserva de lucro. Tudo bem? Isso é um ponto que você tem que prestar bastante atenção nesse conteúdo que a gente está trazendo para você, falando sobre a DMPL.
contas de reserva. Muito bem, a partir de agora a gente vai estudar um pouco mais sobre as contas de reserva que são muito utilizadas e merecem uma atenção especial quando a gente trabalha com a DMPL. É um elemento, as contas de reserva são elementos que compõem o patrimônio líquido e que são evidenciadas lá no DMPL. Então a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre elas no quadro. Começamos pela reserva de capital, tá? Reserva de capital. Sabemos que reserva de capital é diferente de reserva de lucro. Reservas de capital, mais uma vez, vamos definir, são constituídas com valores recebidos pela empresa e que não transitaram pelo resultado, não passou pela DRE, por não se referirem à entrega de bens e serviços, ou seja, não advém do faturamento. Respectivas reservas devem refletir essencialmente as contribuições feitas pelos acionistas que estejam diretamente relacionadas à formação ou incremento do capital social. Então, essas doações chegam muitas vezes por acionistas, mas pode vir contribuição também até do governo. E a gente consegue pegar essas contribuições, lançar na conta de reserva de capital, onde o objetivo futuro é utilizar isso para o incremento, seja do capital social ou para novos investimentos na organização. Isso é a conta reserva de capital. Depois, nós temos a conta reserva de lucro, tá bom? Reserva de lucro, que é diferente. Reserva de lucro, mais uma vez, são as contas de reserva constituídas pela apropriação de lucros da companhia, conforme previsto lá na Lei de 76, para atender a várias finalidades, sendo a sua constituição efetivada por disposição da lei ou por proposta dos órgãos da administração. Ou seja, a própria empresa ela pode criar algumas contas de reserva de lucro, tá? Dentro da reserva de lucro ela pode criar, por exemplo, que é a reserva estatutária, a gente já vai ver. Então, essas reservas devem fazer parte do patrimônio líquido. O que eu vou apresentar para você a partir do próximo slide? Quais são as classificações que estão dentro da reserva de lucro? Vamos lá. Primeiro momento, dentro da reserva de lucro, a gente tem a reserva legal. Como forma de assegurar a integridade do capital social, então a Lei 6.404/76, no artigo 9.3, determina que as companhias devem constituir uma reserva legal, que corresponde a 5% do valor do lucro líquido do exercício, limitado a 20% do capital social. Esse valor da reserva legal tem que ser um valor tal que atinja até 20% do capital social constituído. Segundo a lei, no exercício em que a reserva legal, somada à reserva de capital, que a gente viu nos slides anteriores, exceder a 30% do capital social, então quando essa soma da reserva de capital com a reserva legal exceder 30% do capital social, a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal. Ela não vai ter mais obrigatoriedade de ficar toda hora colocando 5% do valor do lucro líquido nessa conta, tá? Isso acontece somente quando exceder esses 30% do capital social. A gente tem as reservas estatutárias. As reservas estatutárias são constituídas por determinação do estatuto da companhia, como destinação de uma parcela dos lucros do exercício e não podem restringir o pagamento do dividendo obrigatório, tá? Ou seja, na reserva estatutária, que deve estar previsto no estatuto da empresa, grave isso aqui, reserva estatutária, isso aqui acontece nas empresas de capital aberto. Micro e pequena empresa não cria reserva estatutária, tá? Porque elas não têm estatuto. Quem tem estatuto é a SA, empresa de capital aberto, são os códigos de governança, né? A empresa de micro e pequena empresa tem o seu contrato social. O estatuto, ele pode criar isso nas empresas de capital aberto, perdão. E a criação dessas contas de reserva aqui, estatutária, ela não é obrigatória, ou seja, não existe uma lei que obriga a empresa a ter reserva estatutária. No entanto, uma vez que ela tenha sido colocada no estatuto da empresa, já não é mais possível escolher entre usá-las ou não. E ela não deve restringir o pagamento do dividendo, né? Então, eu não posso colocar um recurso dentro da reserva estatutária comprometendo o meu fluxo de pagamento de dividendo. Então, a empresa ela tem que pagar dividendo e ela não pode deixar recurso dentro da reserva estatutária. Segundo essa mesma lei, o estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma, indique de modo preciso e completo a sua finalidade, então a empresa tem que justificar a criação da reserva estatutária, fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à constituição, ou seja, qual a porcentagem de lucro que eu vou para essa reserva, e o limite máximo dessa reserva em termos financeiros, né? Qual que é o máximo de reserva, né, que eu vou colocar e qual a finalidade da reserva estatutária. Nós temos a reserva para contingência, reserva para contingências,
que, de acordo com o artigo 195 da Lei 6.404/76, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgado provável, cujo valor possa ser estimado. Então, como o próprio nome diz, é uma reserva para uma contingência, ou seja, para um evento incerto no futuro que a empresa acredita que pode ocorrer. Então, vai constituir isso aqui pela destinação dos lucros da companhia para a formação de uma reserva que irá absorver perdas prováveis e estimáveis, como calamidades naturais ou greves. Então, essa reserva tem o efeito, então, de segurar essas perdas, né, evitando um prejuízo maior. E essa proposta deve ser feita dentro dos seus órgãos de administração, tá? E aí ela pode deixar de existir, né? Quando não existir mais essa necessidade, ou esse evento futuro, que pode trazer uma perda julgada provável, ela pode ser revertida novamente, tá? Então, ela tem uma reversão dessa reserva de contingência, voltando para a conta de lucros ou prejuízos acumulados, se ela não for utilizada. Reserva de lucro a realizar. Então, no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Estatuto do artigo 202 da Lei da SA, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Então, esse termo aqui, essa conta, é o termo que a gente usa a lucros que a empresa não realizou financeiramente, isto é, que ainda não se materializou de verdade no bolso da empresa. Então, a empresa ela vendeu, a gente sabe que ela lá no regime de competência, ela lança na DRE. Porém, ela vende parcelado, né? Ela vende parcelado, então ela sabe que vai demorar muito o seu fluxo de capital entrar. Por mais que a DRE aponte um lucro líquido lá no final, e o sócio sabe que tem direito àquele dividendo que a DRE aponta, mas a gente sabe que aquilo é regime de competência, o dinheiro ainda não entrou, o lucro ainda não se materializou por completo, somente talvez no exercício futuro. Então, a empresa ela é obrigada a distribuir dividendo, mas o dinheiro não está no caixa. Por isso que é importante a demonstração de fluxo de caixa. E aí, com essa reserva de lucros a realizar, a gente está informando aos nossos acionistas que nós temos lucros a serem realizados, mas que no momento eu não posso distribuir um dividendo de um lucro que eu não tenho. Tá? Então, por isso que eu chamo de reserva de lucros a realizar. Eu informo o acionista, olha, esse lucro vai entrar, mas ainda não entrou no bolso. Então, eu não vou te distribuir dividendo agora. E esse valor fica registrado. Reserva de incentivo fiscal, que é o resultado das doações e subvenções para incentivos após serem reconhecidas como receita da DRE, né? Reserva de incentivos fiscais, deve estar nesse grupo de reserva de lucros. E a gente tem também uma conta chamada reservas para expansão, né? Não está aqui no slide, mas a gente tem contas de reserva de expansão, que também pode existir, na qual a empresa pode destinar parte do seu lucro para projetos de investimento e expansão no futuro. Então, ele vai alocar, vai destinar parte do seu lucro para uma conta reserva chamada de expansão, né? Então, esse dinheiro vai estar lá para projetos futuros de investimento da organização. DMPL exercícios. Muito bem, meu objetivo a partir de agora é apresentar alguns exemplos práticos de elaboração da demonstração do patrimônio líquido no quadro. Muito bem, esse aqui é um exemplo de DMPL, tá bom? Que você encontra no seu slide. De antemão, antes de apresentar, eu quero você corrigir duas informações aí no seu slide, tá? O valor de 50.800, eu acredito que no seu slide está aqui, né, na primeira linha. Corrija, tá? Ele vai ficar aqui no valor embaixo. Ele é um ajuste de exercício anterior de 50.800 e o valor total aqui do PL é de 85 mil, tá bom? Só corrija essa informação de antemão, até te peço desculpa por esse pequeno erro que houve aqui de alocação do recurso, tá? Então, grave bem isso aí que eu estou falando. 50.800 entra aqui em ajuste de exercícios anteriores, tá? Ele foi alocado na linha de cima ali no Excel, tal. Foi um erro, mas a gente consertou. 50.800 só faz esse adendo aí, por favor, tá bom? Muito bem, agora eu vou explicar a estrutura da DMPL para você. É o seguinte, aqui a gente tem a DMPL, a gente tem um saldo inicial, 31/12 de X1, onde eu tenho as contas do patrimônio líquido, tá? Aqui a gente tem capital social de 50 mil
eu tenho a conta reserva de capital de 15, aí eu tenho as reservas de lucro. Aqui a gente já destrinchou um pouco mais, as reservas de lucro em reservas legais de contingência estatutária, nesse caso, 5 mil, 5 mil e de 10 mil. Lucros ou prejuízos acumulados nós não temos, aqui o valor é zero, tá bom? Corrigi aí no seu slide. Então o valor total do PL é de 85.031 do 12 de X1. Beleza. Aí o de X1 a X2, né, que é o período que a gente vai avaliando, aconteceu, passou o período, né? Então a gente vai apurar quais foram as mutações do PL, né? Já que a gente tem as contas aqui, cada um desses valores aqui fazem parte do patrimônio líquido. E durante o ano houve mutações. Então isso aqui está mostrando as mutações. O que aconteceu? Aconteceu que a gente teve um aumento do capital de 15 mil. Então, nós tiramos reserva de capital e jogamos para o aumento do capital social. Então, saiu 15 mil de reserva de capital e ele entrou como aumento de capital social. Então, houve uma mutação. Saiu da conta reserva de capital e entrou para a conta de capital social. E saiu 5 mil da conta reserva legal e entrou para o capital social também. Houve outra mutação. Então, a gente teve um aumento de capital com reservas, saindo 5 mil aqui da reserva legal, sendo creditado em 5 mil na conta capital social, e saiu 15 mil da conta de reserva de capital, sendo creditado em 15 mil. Então, nosso capital social agora é de 70 mil. Capital, a conta reserva de capital, agora é zero, obviamente, porque ela saiu dessa conta, esse dinheiro entrou para capital social, a gente já contabilizou. Muito bem, tranquilo? Você entendeu por aqui? A gente também teve ajustes de exercícios anteriores, de 50.800. Então, a gente teve ajustes de contábeis, de práticas contábeis, e foi lançado aqui dentro do lucro ou prejuízos acumulados. Então, quando a gente tem ajustes na contabilidade, seja de mudanças de práticas contábeis, por exemplo, mudança de avaliação de estoque ou de investimentos, né? Ou até mesmo de erros contábeis, a gente lança aqui 50.800 na conta lucro ou prejuízos acumulados. Muito bem. Aí a gente tem um resultado líquido do exercício que a gente trouxe da DRE de 53.200. Então a empresa teve um lucro, 53.200, a gente traz para cá. Sabendo que 50.800 mais 53.200, se você fizer a soma desses dois aqui, vai dar um valor de 104 mil. Então a gente tem um resultado de 104 mil, que é o lucro líquido do exercício, 53.200 que a gente trouxe da DRE, mais 50.800 vindo de ajustes de exercícios anteriores, por mudança de práticas contábeis ou erros, que está dentro da conta prejuízo ou lucros acumulados. Só que o que acontece? Esse 104 mil, ele precisa ter uma destinação, porque aqui nós estamos falando de uma empresa SA, uma empresa de capital aberto. E a conta lucros ou prejuízos acumulados, ela é transitória. Então, ela começou zerado aqui, ela não pode ser um valor positivo. Então, esse 104 mil, ele precisa ter destinação em reservas ou pagamento de dividendos. Então, desses 104 mil, que é a soma de 50.800 com 53.200, eu vou lançar 3.200 para a reserva legal, eu vou lançar 30.400 para reservas de contingência, somadas aos 5 mil que a gente já tinha, agora sim 35.400. Vou lançar 30.400 para reserva estatutária, isso dentro desses 104 mil, tá? Eu estou pegando esse 104 mil, que é a soma de 50.800 com 53.200, dá 104 mil, e eu estou dando destinação dentro das reservas de lucro. Então, 30.400, com 10 que eu já tinha, 40.400. E ainda, desses 104 mil, eu dei destinação para dividendos de 40 mil. Olha aqui, 40 mil de dividendos. Tá? Então, a gente debitou 40 mil de dividendos. Então, você vê que está entre parênteses, porque eu estou debitando da conta lucros ou prejuízo acumulado. Debitei 3.200, 30.400, debitei 30.400 e agora debitei 40 de dividendos. Eu debitei aqui, mas olha, eu acreditei em reserva legal, de contingência e estatutária. E perceba que zerou. Por que zerou? Porque a conta lucro ou prejuízo acumulado para uma SA, né, ela não pode ter um saldo credor, tem que ser zero. Então, perceba aqui comigo, tá vendo essa coluna aqui, ó? Essa coluna aqui é a DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Está dentro da DMPL, tudo bem? Muito bem, agora a gente pode fazer a soma. Quando a gente soma capital social de X2, né? 70 mil, 3.200 legal, 35.400 de contingência, 40.400 de estatutária, a gente chega no valor de 149 mil. Esse é o valor do PL. Então, o PL era de 85 mil em X1 e agora é de 149 mil em X2. Essa aqui é a evolução, tudo bem?
Um outro exemplo aqui, a gente tem umas informações para montar um patrimônio líquido, né? Saldo inicial aqui de 10 mil, do patrimônio, do capital social, ajuste de exercícios anteriores, aumento de capital, aumento de reservas com capital. A gente tem todas essas informações. A gente pode lançar isso dentro dessa DMPL. Como que ficaria? A gente teria aqui, com as informações do slide anterior, um capital social de 10 mil, um aumento de capital de 1.200, tá bom? A gente tem um aumento de capital com reservas de 1.200. Se aumentou o capital social em 1.200, a gente saiu, então teve uma reversão de 1.200 deste capital. Saiu da conta reservas e aumentou em 1.200 aumento de capital com reservas. A gente teve ajustes de exercícios anteriores de 200, a gente lança no lucros ou prejuízos acumulados. O total aqui é de 11.200, que é o total do PL em X1, tá bom? E aí a gente tem 2.500 que advém do lucro líquido do exercício anterior. E aí a gente pode fazer as destinações. A gente pode lançar, por exemplo, 125 para reserva legal. A gente pode lançar 775 ali para reservas de contingência. A gente pode lançar 1.800 para contas de dividendos, conforme veio ali no exemplo do nosso livro, tá? Então, como que a gente pode fazer agora? A gente soma 11.200, aqui zerou, aqui ficou 125 de reserva legal, 775 de contingência, e você faz o quê? A somatória. E no final a gente tem um PL de 12.100. Então perceba que a gente deu o quê? A destinação. Então o lucro, o resultado líquido do exercício, ele vem aqui 2.500, a gente foi dando o quê? Destinações. Então lembre, sempre com uma empresa de capital aberto, a gente deve o quê? Destinar o que vem ali do lucro ou prejuízos acumulados. Então nesse exemplo, o que a gente fez? As destinações dentro das contas de reservas e de dividendos. Então, basicamente, essa é a ideia da DMPL, mostrar essas mutações. Dúvidas? Um momentinho de pergunta, então vou dar uma parada, ver se chegou alguma dúvida. Caso você tiver alguma dúvida, no final da aula a gente vai ter um outro momento de paradas. Então, uma pausa, já a gente volta dando continuidade na aula. Muito bem, estamos de volta. Pessoal, chegou poucas perguntas por enquanto, vocês estão tímidos.
Mas caso você tenha alguma dúvida, por favor, se você está assistindo essa aula ao vivo, caminha via o sistema de chat, o sistema de mensagens, que o professor está aqui à sua disposição, tá bom? Professor, as empresas limitadas podem manter saldo na conta de lucros ou prejuízos acumulados? Sim, pode. As empresas de capital fechado, elas podem manter saldo credor. As empresas de capital aberto, que são as SAs, elas não podem. Tem que ser uma conta transitória, tá bom? Então, ela vai transitar pela conta de lucros ou prejuízos acumulados, porém, a gente deve dar o quê? Destinação, seja para reservas, seja para dividendos, tá? Então, existe essa distinção, a gente vê bastante isso lá na DLPA. Muito bem, pessoal, se tiver mais dúvida, encaminhe durante a aula, e lá no final a gente tem outro momento de parada e eu tiro as dúvidas de vocês também. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, vamos falar da DLPA. O que é a DLPA? Né? Ela é uma demonstração que está dentro da DMPL. Então, como a gente viu, a DMPL ela mostra as mutações dentro do patrimônio líquido. E a conta de lucros ou prejuízos acumulados, ela está dentro do patrimônio líquido. Então, quando eu elaboro a DMPL, eu tenho uma coluna do lucro ou prejuízo acumulado. Aquela coluna dentro da DMPL já é a DLPA. Tá? Já é a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Então, o que acontece? A gente vai falar sobre isso, mas muitas empresas, quando ela divulga a DMPL, ela não precisa divulgar a DLPA, porque já está ali dentro. Né? Ou seja, a partir do momento que eu divulgo, elaboro a DMPL, a DLPA já está embutido, que é aquela última coluna antes do total da DMPL. Ali já é a DLPA. Né? A demonstração de lucros ou prejuízo acumulado já mostra a transição de valores dentro ali da DLPA. Então, nosso objetivo aqui é entender o que é a DLPA, seus componentes, mas sabendo que se uma empresa apresentar o DMPL, a DLPA já está constando ali dentro. Vamos aprender um pouco mais a partir de agora. Bom, a DLPA, ela objetiva apresentar o resultado da entidade e as alterações nos lucros ou prejuízos acumulados para o período de divulgação, tá? Então, é um documento contábil bem interessante. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, ele no seu pronunciamento 26, ele não cita a DLPA na relação de demonstrações contábeis. Tá? Alguns profissionais de contabilidade comentam sobre até a descontinuidade da DLPA, mas devido ao fato que eu mencionei, a DLPA já está dentro da DMPL. Como a DMPL é citada pelo CPC 26, então o que acontece? A partir do momento que eu elaboro a DMPL, eu já estou atendendo a DLPA. Então o CPC ele não cita a DLPA, tá? Ele não cita, mas isso não quer dizer que as empresas não têm que apresentar. A CVM, ela exige que as empresas de capital aberto apresentem a DMPL, independente do CPC. Então, a DLPA, ela é obrigatória para sociedades limitadas e outros tipos de empresa, conforme a legislação do imposto de renda. Essa legislação aqui já tem ela foi revogada recentemente, ela está no nosso material, mas agora a gente tem o decreto 9580 de novembro de 2018, né, a legislação do imposto de renda. Está aqui, está no nosso livro, mas eu só estou chamando a atenção sobre isso. Pessoal, mas o que eu quero que vocês peguem aqui desse contexto? A DLPA, ela é obrigatória para todas as empresas tributadas no lucro real, tá bom? Então anote aí. Empresas tributadas no lucro real, elas precisam divulgar a DLPA. Se ela divulgar a DMPL, tranquilo, a DLPA está lá dentro, mas é obrigatório, tá? Então pense que sempre quando eu vou elaborar uma DLPA, eu tenho que saber se a minha empresa está enquadrada em qual parte tributária, né? Qual pessoa jurídica tributada que eu estou dentro da minha organização ali, tá? No caso, se for lucro real, é obrigatório. 10.604/76 estabelece no artigo 186, né, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, a gente vai falar que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia, tá bom? Então, essa demonstração,
ela tem esses pré-requisitos importantes. Segundo o CPC-PME, que é o CPC para pequenas empresas, se as únicas alterações no patrimônio líquido durante os períodos para os quais as demonstrações contábeis são apresentadas derivarem do resultado de distribuição de lucro, de correção de erros de períodos anteriores e de mudanças de políticas contábeis, a entidade pode apresentar uma única demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar da DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, e da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, veja isso. Se as únicas alterações no PL foram decorrentes, né, de alterações de distribuição de lucro, de correção de erros de períodos anteriores e de mudança de políticas contábeis, então a empresa ela poderá somente apresentar a DLPA e está tranquilo. Ela não precisa divulgar DRA e nem a DMPL, somente para esses casos, tá? De distribuição de lucro, de correções de erros e de mudanças de políticas contábeis, tá bom? Isso é o CPC que ele dá essa oportunidade. Ainda com base no CPC-PME, a entidade ele deve apresentar na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados os seguintes itens, adicionalmente as informações requeridas da demonstração do resultado e da demonstração de resultado abrangente. Então, além daquilo que é apresentado na DRE e na DRA. Então, quais são as informações que normalmente constam de um documento chamado DLPA, de uma demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, né? O que compõe essa demonstração? Então, normalmente compõe lucros ou prejuízos acumulados no início do período contábil, tá? Lembrando que se isso aqui acontece para uma empresa de capital fechado, uma limitada, ela pode ter um saldo credor no início do período. Quando é uma empresa de capital aberto, ela não pode ter saldo credor. Então, normalmente, o valor aqui vai ser zero. Então, lucro ou prejuízo acumulado no início do período contábil para uma empresa de capital aberto, como não pode ter saldo credor, normalmente é zero, tá? Empresa de capital fechado pode ter dividendos ou outras formas de lucros declarados e pagos ou a pagar durante o período, ajustes nos lucros ou prejuízos acumulados em razão de correção de erros de períodos anteriores. Lembra que a gente já comentou, se eu tenho correções de práticas contábeis, né, ou erros da contabilidade, eu posso lançar esse ajuste nessa conta. Ajustes nos lucros ou prejuízos acumulados em razão de mudanças de práticas contábeis, até refirmando a questão de cima, né? Aí em cima a gente pode falar mais de erros. Aqui essas mudanças de práticas, a gente pode falar mais, por exemplo, assim, de uma mudança da avaliação do estoque, uma mudança de avaliação dos investimentos da empresa, né? Então a gente muda a prática contábil e aí a gente pode ter um valor positivo que altera o resultado, né? Eu lanço aqui. E lucros ou prejuízos acumulados no fim desse período contábil que eu estou apurando, né? Esse é um ponto bem importante, né? Eu vou ter um saldo ali no final do período. Então, são alguns pontos que toda vez que nós vamos elaborar a DLPA, ela vai se encontrar. Quando a gente elabora a DMPL, está tranquilo, né? E tudo isso aqui já vai estar ali dentro da estrutura e a gente já vai estar atendendo. Mas se eu for elaborar uma DLPA, normalmente aqui a gente vai lançar essas informações. Mas não são todas as empresas que vão ter essas informações para lançar. Às vezes não tem nada de distribuição de dividendo, às vezes não tem ajuste nenhum, né? Então não é todas as vezes que nós vamos ter informações para lançar aqui. Eu posso pegar uma micro e pequena empresa e não ter dividendo, não ter ajuste. Então a DLPA ela fica bem simples, na verdade, né? Então a gente vai ver alguns exemplos que nos mostram isso. Modelos de demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DLPA. Muito bem, a partir de agora eu vou apresentar para você alguns exemplos, modelos da dinâmica da DLPA, focando principalmente ali para micro e pequenas empresas, como que a gente avaliaria a DLPA dessas empresas. Lembrando que micro e pequenas empresas, ela pode ter um saldo credor, né, da DLPA, o seu resultado final, enquanto empresas de capital aberto não podem, tá? Tem que ser um saldo final ali zerado, tá bom?
Vamos ao quadro para que a gente possa entender um pouco mais essa dinâmica. Bom, nessa figura, podemos ter uma noção de como funciona a dinâmica da DLPA de maneira simplificada. Olha, nós temos o balanço patrimonial aqui de 2 anos, X0 e X1. A DRE, nós temos a DRE do ano X1, que apresenta um lucro líquido aqui de 700. Aqui em separado a gente tem o balanço aqui de X0, mostrando mais as suas contas, né, mais detalhadamente. E nós temos na conta lucro ou prejuízos acumulados aqui um valor de 200, tá? Dentro do patrimônio líquido de X0. O que a gente pode fazer a DLPA, né? Então a gente quer saber qual o valor do lucro ou prejuízo acumulado em X1, se é uma empresa aqui de capital fechado. Então esse exemplo é para uma empresa, por exemplo, limitada, que vai apresentar a sua DLPA e ela pode ter um saldo credor no final. Então olha só, a gente tem um saldo, então ela já tem um saldo positivo de lucro ou prejuízo acumulado. Isso aqui já nos mostra que é uma empresa limitada, que ela pode ter um saldo credor de 200 em 31 de dezembro de X0. Aí a gente tem um lucro líquido vindo de X1 de 700, então 200 mais 700. Somando, eu vou ter um lucro disponível de 900, ok? Peguei o lucro ou prejuízo acumulado que eu já tenho de 200, positivo, somei com 700 do resultado, perfeito, 900. Vamos dizer que a nossa empresa distribuiu 400 de dividendos. Só tem dividendo, não tem ajuste, não tem nada. Só distribui o dividendo. Então agora a gente tem um valor positivo de 500. Olha só, lucro ou prejuízo acumulado de 500. Então era 200 em X0, né? Esse 200 também reflete aqui, né? Só para a gente comparar. Subiu para 500. Então essa aqui é uma empresa limitada, que a gente fez uma DLPA simples. Então essa é uma DLPA simples, muito comum quando é apresentada para empresas de capital fechado, para uma empresa limitada. Olha outro exemplo aqui também para uma empresa limitada. Tá? Uma empresa que não tem capital aberto, né? Olha, a gente tem um saldo inicial de 45.960, que na verdade esse saldo inicial ele consta aqui, tá bom? Esse valor 45.960, vamos falar assim, ele é o valor final de X1, que é o valor inicial de X2. Então o saldo inicial de lucro ou prejuízo acumulado teve um valor final de 45.960 em X1, que se torna o valor inicial, né, do ano X2. Na hora que vira 31 de dezembro ali, ele se torna, em 1º de janeiro, o valor inicial de X2. Tranquilo com isso? Muito bem, vamos dizer ali que o lucro do período em X2 foi 58.429,67. Essa informação a gente trouxe lá da DRE, né, lá do lucro da DRE. A gente trouxe aqui o resultado, o lucro líquido do período. Aí a gente soma 45.960, né, com 58.429, a gente tem um resultado disponível de 104.389,67. Como é uma micro pequena empresa, a gente aqui não teve ajuste nenhum. Tivemos ajustes de períodos anteriores, não teve mudanças de práticas contábeis, não teve nada. Só distribuição de dividendos aos sócios. Menos 40 mil, sobrou 64.389,67. É uma limitada? Pode ter saldo credor. Se fosse uma empresa de capital aberto, não poderia, tá bom? Mas aqui pode. Então, ela é uma DLPA simples. É muito comum nos escritórios de contabilidade o contador só elaborar isso aqui na DLPA, né? Porque não tem muitas transações dentro de uma micro e pequena empresa, muitos ajustes, né? Então, fica bem simples de se fazer. Vamos fazer um outro modelo aqui, que a gente pode avaliar da DLPA. Né? A gente tem um saldo inicial de 10 mil. Aqui, mais uma vez, tá? De uma empresa limitada, mas eu vou fazer um comentário. 10 mil em X1, aí ela tem ajustes de exercícios anteriores. Vamos supor que ela teve um ajuste, ela teve uma reversão de reserva positiva e um lucro líquido do exercício de 13.200. Então, olha só, aqui eu já estou com uma DLPA mais detalhada. Eu já tive um ajuste de exercício, eu tive já uma reversão de reserva, eu já tive o lucro líquido do exercício de 1.200 que a gente trouxe da DRE. Então, a gente tem um resultado total disponível de 13.200. Então, perceba que essa aqui pode ser uma empresa limitada, mas pode ser uma limitada de grande porte, né? Uma empresa grande que ela não tem capital aberto, porém ela tem ajustes de exercícios anteriores, ela tem reversão de reservas, tudo bem. E ela tem um lucro líquido do exercício de 1.200, que a gente soma dá 13.200. Aí a pergunta, se essa empresa fosse uma SA,
se fosse uma SA, esses 13.200 teria que obrigatoriamente ser totalmente dividido em constituição de reservas e dividendos. Então, a gente tinha que diluir esses 13.200 em constituições de reservas e dividendos, obrigatoriamente. Teríamos que fazer isso. Como essa empresa que é uma limitada, ela não tem essa obrigatoriedade. Então, ela só lançou 150 em reserva, 850 em contingências e 2.000 em dividendos, sobrou ainda 10.200. Tá? E ela já carregava um saldo inicial, né, aqui em X1, mostrando que é uma limitada. Mas, se fosse uma SA, né, esse valor tinha que ser totalmente distribuído do resultado total, né? E aqui provavelmente seria zero, não seria nenhum valor de 10.000 para uma SA. Então saiba essa diferença, tá? Que é bem importante. Obviamente que o mais comum é que a gente vai lidar com micro e pequenas empresas no dia a dia, né? Mas é fato, é interessante que a gente saiba essas distinções dentro ali da nossa DLPA. Demonstração de valor adicionado, DVA. Muito bem, meu objetivo a partir de agora é apresentar mais uma demonstração para você, fechando aí as nossas demonstrações aí da unidade 3 do nosso livro didático, chamado de DVA, Demonstração de Valor Adicionado. Então é uma demonstração bem interessante, que as empresas de capital aberto divulgam, micro e pequena empresa não, mas as grandes empresas divulgam a DVA e eu quero te apresentar o que é essa demonstração e é bem tranquila de entender. Vamos ao quadro. A demonstração do valor adicionado, ele representa um dos elementos componentes do balanço social. Tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante determinado período. Primeiro, a gente tem que entender que é o balanço social. O balanço social é um conjunto de informações demonstrando atividades de uma entidade com a sociedade, que ela está diretamente relacionada, então, com o objetivo de divulgar a sua gestão econômico-social, sobre o seu relacionamento com a comunidade. Então, a DVA, ela faz parte do balanço social. E o valor que a gente estima na DVA, elaborado na forma contábil, representa o quanto de valor essa empresa ela agrega aos insumos que ela adquire num determinado período e é obtido de forma geral pela diferença entre as vendas e o total dos insumos adquiridos de terceiros. Então, a gente pode dizer que a DVA, né, a demonstração de valor adicionado, é a remuneração dos esforços desenvolvidos para a criação de riqueza da empresa. Tais esforços são, em geral, por exemplo, o salário dos empregados, o retorno dos investidores que fornecem o capital, os financiadores que emprestam os recursos, e aí a gente tem que pagar juros para ele, o governo que fornece a lei e a ordem, a gente paga imposto. Então, essa distribuição de riqueza que a empresa faz é para esses agentes. Essa demonstração contábil é de destinação social, pois evidencia fatos de caráter social, visto que falamos em riquezas geradas e distribuídas, conforme a representatividade da entidade no meio ambiente do negócio da sociedade. Por isso, a CVM baixou um parecer na qual ela apoia a divulgação voluntária de informações de natureza social, tá? E o demonstrativo de valor adicionado é uma das principais demonstrações relacionadas a esse contexto, tá bom? O CPC 9, anota aí, o CPC 9, ele estabelece em seu texto, alguns critérios para o lançamento da DVA. Né? Ele fala que, dentro deste pronunciamento técnico, né, o número 9, dos objetivos é estabelecer critérios para a elaboração e apresentação da DVA, a qual representa um dos elementos componentes do balanço social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição. Sua elaboração deve levar em conta o pronunciamento conceitual básico do CPC, tá, intitulado Estrutura Conceitual Básica para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, e seus dados, em sua grande maioria, são obtidos principalmente a partir da demonstração do resultado. Então, para elaborar a DVA, vamos buscar dados aonde? Na DRE. Basicamente, é lá que nós buscamos
as informações para a elaboração da DVA. E a gente fala para onde a empresa ela destina a sua riqueza gerada. Não confunda riqueza gerada com lucro, tá? Não tem nada a ver com isso. Daqui a pouco você vai entender isso. Mas não faça essa associação. Distribuição de riqueza não é distribuição de lucro. O lucro é uma riqueza que a empresa tem na qual ela distribui, mas não é só o lucro, tá bom? Você vai entender. A empresa ela distribui riqueza como? Em forma de salários pago a pessoal em cargos, ela distribui riqueza pagando impostos, taxas e contribuições, ela distribui riquezas por meio de pagamento de juros e aluguéis, ela distribui riqueza por meio de pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos, né? Então, aqui são alguns exemplos, né, de distribuição de riqueza que a empresa faz, principalmente para esses agentes. Então, não confunda DVA com lucro, tá? Valor adicionado, riqueza com lucro, não tem nada a ver, tá bom? Isso aqui é um exemplo do demonstrativo, né? Olha só, acompanha aqui comigo com bastante atenção, né? Ele é um pouco comprido, mas não é difícil de entender. Então, a gente começa inicialmente com as receitas. As receitas vindas de vendas de mercadorias, né? De produtos ou serviços. A gente lança outras receitas, que são todos os ganhos que advêm de atividades não operacionais. Refere-se principalmente a ganhos oriundos de venda de bens imobilizados. Receitas relativas à construção de ativos próprios, são gastos com construção de ativos para utilização pela entidade, principalmente ativos imobilizados, incluindo juros incorridos que tenham sido debitados no ativo imobilizado. Provisão para devedores duvidosos, e aí quando a gente tem a reversão dessa provisão de devedores duvidosos, que a empresa normalmente ela coloca uma provisão, mas quando ela não se concretiza, ela tem uma reversão, né, dessa provisão e entra como receita. A gente tem um total de receitas aqui, que é o número 1. Depois nós temos os insumos adquiridos de terceiros, né? A empresa ela adquire insumos de terceiros. Quais são? Os custos dos produtos, das mercadorias e serviços vendidos, são custos com fornecedores, materiais, energia, serviços de terceiros. Nós temos também a perda e recuperação de valores de ativos, que também é um item que inclui a importância relativa a ajustes por avaliação a valor de mercado de estoques, imobilizado, investimentos, e outros insumos que a gente adquire de terceiros, tá? Tudo aquilo que eu adquiro de terceiro eu lanço aqui. Qual que é o valor adicionado bruto? É o número 3. O valor adicionado é 1 menos 2. Então, a minha receita menos os insumos adquiridos de terceiros forma o meu valor adicionado bruto. Então, perceba que não tem nada a ver com lucro, que a gente apura na DRE. Receitas menos insumos adquiridos de terceiros, valor adicionado bruto. Aí a gente vai deduzir aqui também, no item 4, depreciação, amortização e exaustão. Consiste, então, na depreciação, amortização e exaustão, elementos importantes: depreciação do ativo imobilizado, amortização de ativos intangíveis ou exaustão de ativos imobilizados relacionados a minas e florestas, por exemplo, se é uma empresa que extrai recursos naturais, tá? Então, eu vou ter o valor adicionado líquido, que é o 5. O que é o 5? É o 3, valor adicionado bruto, 3 menos 4, que é a depreciação, amortização e exaustão. 3, que eu encontrei o valor adicionado bruto, subtraio o que eu encontrei no 4, tá? Eu vou chegar no valor adicionado líquido. Mas eu posso ter valor recebido em transferência, que é o item 6. Eu posso ter resultado de equivalência patrimonial, que o valor dessa conta também é expresso lá na DRE. Eu tenho receitas financeiras, que compreende todos os ganhos econômicos provenientes de atividades não operacionais, e outras receitas, né, que eu posso vir a obter, né, aluguéis, juros sobre o capital próprio, enfim. Eu posso ter algumas outras receitas, né, valores recebidos de transferências. Feito isso, eu chego no 7, que é o valor adicionado total a distribuir, que é o 5 mais 6, ou seja, valor adicionado líquido, somado com o valor recebido em transferência, 5 mais 6, eu chego no 7, que é o valor adicionado total a distribuir. Aí sim, eu cheguei no valor adicionado total e distribuo. Eu distribuo como? No 8, com salários para o pessoal, com pagamento de impostos, com remuneração de capital de terceiros, com remuneração do capital próprio, que por forma de lucros. É assim que uma empresa ela vai distribuir a sua riqueza gerada
Tá bom? Então, aqui deu para a gente perceber na estrutura, quando eu falo demonstração de valor adicionado, quando eu falo de valor adicionado, quando eu falo de riqueza, eu não estou me referindo ao lucro, mas eu estou referindo às minhas receitas, eu deduzo os meus gastos com insumos que eu adquiro de terceiros, ali sim eu chego no meu valor adicionado. Vou subtrair amortização, depreciação, vou ter um outro valor líquido, posso somar com receitas advindas de outras receitas, de outras transferências, e ali eu vou distribuir essa riqueza gerada pela organização junto aos meus stakeholders. Demonstração dos valores adicionados, DVA. Muito bem, eu vou fazer um exercício prático a partir de agora com você, para que você entenda de fato como a gente pode elaborar uma DVA e a sua estruturação. Vai ficar bem mais fácil para você entender a partir de agora. Acompanhem comigo no quadro. Muito bem, a gente vai fazer a DVA da companhia Beta. Tudo bem? Companhia Beta, a gente precisa primeiro buscar DRE. Então, vamos fazer a DVA? A gente começa com a DRE da companhia Beta. Qual que é a receita bruta de vendas? É de R$480 mil. E a gente vai deduzir, né? A gente vai ter algumas deduções dessa receita bruta. Da onde vem? Devoluções e abatimentos, ou seja, devoluções de mercadorias, abatimentos, descontos. E também impostos sobre vendas no valor de 110 mil. Então, a gente vai deduzir um total de 130 mil. Da minha receita bruta de venda, 130 mil são minhas deduções da receita bruta, tudo bem? Então, minha receita de vendas, ou minha receita operacional, será de 350, que é 480 menos 130, perfeito? O custo das mercadorias vendidas no slide está 190, tá? Tá errado essa informação, é 240 mil, faz um adendo aí, é 240 mil, tá bom? Houve um pequeno erro em digitação aqui, tá? 350 menos 240 mil de custo de mercadorias vendidas, eu tenho um lucro operacional bruto de 110, que é 350 menos 240, 110. Aí eu vou ter minhas despesas operacionais. Eu tenho minha despesa administrativa e de vendas de 50, eu tenho despesas financeiras de 10, porém eu tenho receitas financeiras de 15. Tá? Adveio receitas financeiras de 15 mil. Então, a minha empresa teve uma despesa de 60, que é um valor negativo, 60 mil negativo. Mas adveio receitas de 15, então eu continuo negativo em 45 mil, tá? Eu tenho despesas de 60, mas eu tive receita de 15. Então, devia 60, entrou 15, agora eu devo 45. Então, menos 45 mil, vou deduzir aqui. 110 menos 45 mil vai dar 65 mil de lucro operacional líquido. Eu vou ter contribuição social sobre o lucro de 4, imposto de renda de 8, lucro líquido de 53. Muito bem, encontrei a DRE da nossa empresa, Companhia Beta. Essa empresa também, ela tem a composição das suas despesas operacionais, administrativas e de vendas. Então, aquele valor bruto que a gente lançou ali, de 50 mil, a gente pode destrinchar ele em ordenados de salários, serviços de terceiros, materiais de consumo, luz, água e telefone, depreciação, comissão de vendedores, impostos e taxas, no valor de 50 mil, tá? São as despesas que a gente tem, composição das minhas despesas operacionais, administrativas e de vendas, 50 mil, são advindas de cada um desses elementos, logo que lá na DRE está o valor cheio, né? Aqui está a DVA da nossa empresa, né, da Companhia Beta. Vamos entender, então, a geração de valor adicionado e como o valor adicionado dessa empresa, ela é distribuída. Primeiramente, a gente começa a DVA com a receita bruta de vendas de 480 mil. Perfeito. Eu vou tirar deduções de receita, mas olha só, eu só vou deduzir 20 mil, que vem lá das devoluções, de descontos, de perdas, 20 mil. Por quê? Porque o imposto é uma distribuição de riqueza que a empresa está fazendo. Então, eu tenho que considerá-la aqui como receita de vendas, inclusive impostos, 460. Na DRE, a gente tira esses impostos, né, esses impostos incidentes sobre os produtos, né, ICMS, ISS, PIS, a gente retira lá na DRE. Aqui não, na DVA não. Porque o imposto é uma distribuição de riqueza que a empresa está fazendo junto ao governo. Mas lembre-se, eu não estou falando de imposto de renda aqui, não estou falando desse tipo de imposto que é deduzido lá sobre o lucro.
Estou falando dos impostos que a gente tem ali, deduzidas da minha receita bruta. Perfeito? Aí eu tenho o custo das mercadorias vendidas de 240 mil. Aqui está certo, nesse slide, tá bom? Custo das mercadorias vendidas. Eu tenho serviços de terceiros que a gente viu no slide anterior de 9 mil. Materiais de consumo, 4 mil, que a gente viu no slide anterior. Luz, água, telefone de 1.800. São serviços de terceiros, todos isso aqui são insumos adquiridos de terceiros. A gente tem um valor adicionado bruto de 205.200. Ou seja, a gente pegou esse 460, deduziu 240, deduziu 9, 4, 1.800, chegamos no resultado de 205.200. Tiramos a depreciação de 3.000, aqui a gente não tem amortização nem exaustão, só depreciação. O valor adicionado líquido da empresa, 202.200. Vimos lá na DRE que ela teve uma receita financeira de 15, né? Eu posso lançar de valor positivo aqui na DVA. Então, o valor adicionado à disposição da empresa de 217.200. Então, foi esse o valor adicionado à disposição da empresa. Ou seja, ela gerou um valor adicionado bruto de 205.200. Ao tirar depreciação e somar receitas financeiras, o valor adicionado à disposição dela é 217.200. Só que esse valor, ela distribui. Ela vai distribuir esse valor adicionado aos seus stakeholders, né? São aqueles agentes que interagem com a empresa. Como? Por meio de remuneração do trabalho. Então, ela vai distribuir 31.200, que são ordenados de salários de 30, mais comissão de vendedores de 1.200. Então, daquele valor, ela distribui 31.200 por remuneração de trabalho. Ela tem remuneração do governo, que é os 110 mil de impostos sobre vendas, 110. Aí tem impostos e taxas, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, 123 mil. Agora sim, remuneração do governo foi 123 mil. Remuneração do capital de terceiros de 10 mil. Lembra que na DRE as despesas financeiras são de 10 mil, que são juros que a empresa paga para terceiros, despesas financeiras na DRE? É uma remuneração ao capital de terceiros, né? Porque está emprestando dinheiro para a empresa. E a remuneração dos sócios, que foi o lucro líquido que a gente viu lá na DRE de 53 mil, que também é uma riqueza que está sendo distribuída. Quando eu somo aqui, dá o valor distribuído de 217.200, tá? Então, essa aqui é a nossa DVA. Eu tenho o meu valor aqui no quadro anterior de 217.200 e aqui a gente distribuiu, tudo bem? Essa aqui, então, é uma estrutura simples, né, da DVA, mas basicamente mostra como que a empresa gera valor e como que ela distribui junto aos seus acionistas. Dúvidas? Não só entre os acionistas, como eu mencionei, mas a fornecedores, a remuneração do trabalho, governo, remuneração dos juros também, só corrigindo, tá? A fala anterior. Muito bem, vamos parar um pouquinho, vou ver se tem alguma dúvida, já a gente volta para finalizar a nossa aula. Muito bem, estamos de volta. Pessoal, acabou a timidez, hein? Vamos lá. Pessoal de Ilhéus, Bahia. Professor, a qualquer momento a empresa pode incorporar a reserva do capital em capital social ou tem prazo? Depende do segmento da empresa. Normalmente, quando a empresa de capital aberto, que tem governança corporativa, normalmente existem alguns requerimentos contábeis que está demonstrando que está tendo uma saída de reserva de capital em direção ao capital social. Então, a demonstração do patrimônio líquido, da DMPL, ela mostra todas as transações que decorrem durante o ano, né? Então, durante o ano, pode acontecer de ter uma transição, uma saída do dinheiro da reserva de capital
em direção ao capital social e a contabilidade vai pegar essa informação. Então, o setor financeiro contábil lança que está tendo uma mudança, ele pode ter uma reunião ali da assembleia da empresa e falar, então vamos pegar esse dinheiro em reserva de capital, vamos destinar para aumento de capital social. E aí isso é registrado na DMPL, tá? Pessoal de Santa Catarina questiona por que a conta de lucros e prejuízos acumulados é considerada transitória. Somente para empresas de capital aberto é transitória, tá bom? Por quê? Porque ela não pode ter um saldo final positivo, não pode ser credora, não pode sobrar valor na lucros ou prejuízos acumulados nas empresas de capital aberto. Elas são obrigadas a distribuir o valor disponível, o lucro disponível, ou em reservas de lucro ou em dividendos. Elas são obrigadas por lei a fazer isso. As micro e pequenas empresas não. Então, para as micro e pequenas empresas não é transitório, porque sim, pode ter um valor positivo lá em lucros ou prejuízos acumulados, não tem problema. Mas para as empresas de capital aberto, não. Então, na DMPL, a gente vai ver que tem um lucro disponível ali, né, vindo da DRE, um resultado vindo de ajuste anterior, beleza, dá um resultado ali. Só que, a partir daquele resultado que consta na coluna de lucros ou prejuízos acumulados, eu devo destinar ou para as reservas ou para dividendos. Eu não posso ter um valor positivo, por isso que é transitório. Vai passar pela conta, mas a gente vai acreditar nas contas de reservas ou dividendos. A qualquer momento pode incorporar a reserva do capital, já respondi. Qual a diferença de empresa de capital aberto para capital fechado? Capital aberto e capital fechado. Empresa de capital aberto, ela só pode abrir seu capital na Bolsa de Valores quando ela se torna uma sociedade anônima, quando ela se torna uma SA. Então, quando a empresa se torna SA, sociedade anônima, ela pode emitir ações na Bolsa de Valores. O que é a ação? É uma fração do capital social dela, que é dividido em vários pedacinhos, vamos dizer assim, para ser bem simplista, e quem adquire esse pedacinho se torna sócio da empresa, equivalente ao valor desse pedacinho que ele adquiriu do capital social. Empresa de capital fechado são as limitadas, pode ser todas as outras demais, pode ser uma Eireli, micro e pequena empresa, um MEI, enfim, mas que é do dono. Tem lá o contrato social, é do José, é o do João, e é do Cicrano, é dos três a empresa, é capital fechado, os três são os donos, capital fechado, tá? Muito comum nas pequenas empresas, empresas de pequeno e grande porte. Agora, a partir do momento que ela abre o capital, aí não. Aí você pode ter milhares de acionistas comprando ações da sua empresa e aí a gente não tem mais o capital fechado e o capital está aberto. Recapitulando. Muito bem, eu vou apresentar para você agora os principais tópicos que a gente estudou aqui na aula. Bom, a gente falou sobre a estrutura do patrimônio líquido, a gente viu quais são as principais contas que fazem parte aqui do patrimônio líquido da organização, a gente viu capital social, a gente falou de reservas de capital, reservas de lucro, ajustes de avaliação patrimonial, a conta de lucros ou prejuízos acumulados, fazem parte que formam o patrimônio líquido que está dentro do balanço patrimonial. A gente falou das demonstrações das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, que mostra as mutações do patrimônio líquido. E a gente viu que essas mutações, elas podem ocorrer devido a diversos fatores. Eu apresentei o modelo para vocês, né? Existem diversos eventos que podem ocorrer, aumentos de capital, reversão de reservas. A destinação do lucro, né? Pode ser para as contas de reservas de lucro. A gente viu que a reserva de lucro tem várias destinações diferentes. A gente falou sobre a DLPA, demonstrações de lucros ou prejuízo acumulado, que inclusive ela consta dentro da DMPL. Então, quando eu elaboro a DMPL, eu estou dispensado de apresentar a DLPA, porque já está dentro dela, tá bom? Mas eu posso apresentar somente a DLPA, não tem problema também. E, por fim, a gente viu a demonstração de valor adicionado, ou seja, o quanto de valor de riqueza que a empresa gera e como ela distribui. Sabemos que a DVA, demonstração de valor adicionado, nada se refere a lucro. O lucro é uma das riquezas que é distribuída, que é destinada. Então, a empresa gera recursos, né, com seu faturamento, aí tira seus custos com aquisição de insumos de terceiros, né, aí depois ela vai ter um valor adicionado bruto, ela tira valores de depreciação, exaustão, amortização, depois ela soma outras receitas que ela pode vir a ter, aí ela tem um resultado final de valor adicionado a distribuir, que pode distribuir como pagamento de salários,
pagamento de juros a fornecedores de empréstimos, pagamento de impostos ao governo e pagamento de lucros aos seus acionistas. É assim que ela distribui sua riqueza. Muito bem, finalizamos a nossa aula. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos vocês. Lembrando que esse conteúdo encontra-se lá na unidade 3 do nosso livro didático, importante a realização da leitura do nosso livro. Agradeço desde já aí a sua audiência, desejo você bons estudos e até a próxima.